Olá, turma. Vamos hoje dar continuidade à nossa aula de mobiliários 1. Vamos ver o conteúdo hoje relacionado a ferramentas, né, a diferença entre os ramos do setor moveleiro. Na aula anterior, nós vimos dois vídeos introdutórios da disciplina, né, que apresentou para vocês uma reportagem a respeito da evolução da mobília e como ela está inserida na história da humanidade, né? Como a sua fabricação, o seu projeto, os materiais que são selecionados têm a ver com o seu contexto histórico, né? A gente também viu, através do vídeo Design Além da Forma, que o mobiliário ele tem a intenção de transmitir uma mensagem, né, às pessoas que adquirem aquele imóvel, né, através do projetista. Ele pensa em uma ideia, ele pensa em uma mensagem a ser transmitida ao cliente. E antes da gente prosseguir com o estudo dos estilos dos móveis ao longo da história da humanidade, a gente vai passar para vocês, né, primeiro as diferenças sobre o setor moveleiro, né, os ramos de atuação que existem no setor moveleiro, em que nós podemos estar inseridos ou que nós utilizamos, né, no nosso trabalho. E também as ferramentas que são necessárias para a gente executar os nossos projetos. Realmente, o setor moveleiro é uma das áreas que mais cresce anualmente, né? O setor ele vem sendo compartilhado entre marcenarias, lojas de fábricas de móveis planejados, né? E também a fabricação mais tradicional de móveis pré-fabricados, ou seja, aqueles móveis que a gente compra nas lojas já prontos, certo? Enfim, mas qual seria a diferença entre cada um deles? Vamos começar aqui com a marcenaria, né? A marcenaria ela é uma evolução da carpintaria e ela está mais vinculada a um trabalho mais artesanal do que industrial, diferente dos dois outros ramos, né? A marcenaria ela é a oficina, é o local onde trabalha o marceneiro, que é um profissional do setor da movelaria, que tem um trabalho mais artístico, né, mais artesanal, de transformar peças de madeira em um objeto útil ou decorativo. Ele vai pegar a madeira no seu estado bruto, não necessariamente apenas painéis já pré-fabricados por fábricas, mas a própria madeira bruta, né? E trabalhar essa madeira de modo artístico e com mais detalhes do que os outros dois ramos. O móvel fabricado por marceneiros se chama móvel sob medida. Por quê? Porque ele é fabricado em milímetros, né, com o intuito de encaixar perfeitamente dentro do espaço disponível para aquele móvel. Então, o marceneiro ele vai até o local, faz a medição do local em milímetros e projeta um móvel, né, utilizando essa medida para poder encaixar perfeitamente e não sobrar espaço vazio, né, naquele espaço pré-determinado pelo cliente. É interessante que o marceneiro, por ele trabalhar em milímetros e de forma a preencher todo o espaço, ele consegue trabalhar de uma maneira mais elaborada, com aplicação de molduras, com detalhes mais personalizados ao gosto do cliente, como um puxador fabricado por ele mesmo, né, pelo próprio marceneiro. E também que essa fabricação tem que ser, portanto, por encomenda. Ele não sai fabricando móveis, né, sem antes ter um cliente, tá? O projeto desse móvel ele pode ser feito pelo próprio marceneiro ou ele pode também terceirizar esse projeto, que aí é onde entra a área do design de interiores, que é onde a gente vai projetar para esse marceneiro poder executar o nosso projeto, né? Em média, uma marcenaria, dependendo do projeto, leva 60 dias para ser executada, podendo ser mais ou um pouco menos. Os móveis planejados. Os móveis planejados ele é um pouco diferente da marcenaria, apesar de o resultado visual parecer muito
com a marcenaria, né? Como vocês podem ver na imagem que está no slide. A gente tem a diferença que os móveis planejados, eles são, na verdade, peças com medidas padrões, ou seja, bem, a modulação padrão que a gente chama é porque a fábrica, né, já possui um design e esse design fabrica módulos, ou seja, cada peça que é apresentada nesse slide, né, nesse programa aqui chamado Promob, é individual, né? A parte de trás do móvel, a lateral do móvel, as portas do móvel, certo? Ela já tem uma medida pré-existente, padrão. E aí cabe ao designer na loja utilizar esses módulos e criar com a sua criatividade, né? Outros móveis, certo? Eles não criam na fábrica os móveis, eles criam módulos, pedaços do móvel que permite que o designer que está trabalhando na loja possa criar diversos móveis de acordo com as suas ideias, tá certo? Então, a verdade é que as dimensões, no caso dos móveis planejados, elas já são padrão. Mas como é que então o designer, né, que lá na loja, o consultor, consegue criar móveis tão diferentes, né? Um módulo que, por exemplo, um nicho pode se tornar um armário alto, um armário baixo, um rack de TV, um estante para TV, um mesmo nicho com a mesma medida, né? Eles utilizam a criatividade com esses módulos, tá certo, pessoal? E vai modificando no programa Promob ou SketchUp. Em geral, essas lojas utilizam o Promob, tá certo? Pela praticidade e rapidez. E então, essas medidas elas vêm da fábrica, tá certo? E a loja, que é em um local diferente, trabalha com a criatividade com um programa em 3D, no caso o Promove ou SketchUp, para poder criar esses módulos. Como é um padrão pré-fabricado, normalmente os móveis planejados têm uma entrega mais rápida do que a marcenaria. Ela leva em média de 30 a 50 dias para serem entregues os móveis, né? Que é mais a demora de vir da fábrica, que normalmente fica no sul do país, no sul do Brasil, para o Nordeste. As lojas de móveis pré-fabricados, né? São aquelas lojas em que a gente encontra em cada cidade que já tem móveis de pronta entrega, né? Já prontos para a gente levar para casa. Chegou na loja, leva para casa e coloca no espaço, né? É o ramo do setor moveleiro que é mais responsável pela criação de móveis populares, né? Como a gente chama, apesar de alguns não terem esse valor tão popular e ter um design agregado, tá certo? Mas em geral, né, é a fabricação de móveis feita para a maioria da população, em que o projeto e a fabricação é pensada para um público de baixa renda, ou então um público que quer a praticidade de simplesmente chegar na loja, comprar e levar para casa, tá certo? O projeto ele também é feito na fábrica, né? O móvel é construído na fábrica, sendo produzido em série, ou seja, vários móveis ao mesmo tempo, né? São feitos num processo de série, como a gente viu nos vídeos que eu coloquei no Google Sala de Aula para vocês. Mas é importante também vocês saberem que apesar de ter essa distribuição de ramos dentro do setor moveleiro, a gente vai ter características que são similares. Por exemplo, tanto a marcenaria quanto os móveis planejados, quanto a fábrica de móveis de pronta entrega, eles utilizam em sua matéria-prima básica, né, os painéis de madeiras, que são produzidos a partir de pinos, eucaliptos, todos provenientes de áreas de reflorestamento, tá certo? O que vai modificar é que quando chega na marcenaria, além desses painéis, eles também podem criar utilizando madeiras naturais, como carvalho, itaú, ipê, entre outros tipos de árvores, tá certo? Que são trabalhados com o marceneiro. Como eu disse, ele é algo mais
artesanal, né? Ele pode ser até chamado de artesão, diferente dessas outras fábricas que são mais industrial, né? Tem um setor mais industrializado, então a gente vai ver que eles trabalham mais com a praticidade dos materiais produzidos pelo homem, né? Fabricados pelo homem, que a gente vai estudar mais à frente nessa disciplina. Uma curiosidade interessante é que uma pesquisa, né, internacional mostra que os imóveis que são fabricados, né, construídos com móveis sob medida ou com exemplo de planejados, né, tem mais facilidade na venda. Por isso que as construtoras hoje em dia sempre fazem uma maquete eletrônica ou uma planta baixa humanizada para poder vender os seus imóveis, porque isso passa segurança ao cliente na hora que ele está comprando, sobre o que cabe ou não naquele espaço, certo? Vamos então agora iniciar um pouco sobre as ferramentas, né? Assim que a gente pensa em marcenaria, a gente pensa logo em grandes espaços, com grandes máquinas para poder trabalhar aquelas grandes toras ou painéis de madeira. Bem, a realidade é um pouquinho diferente. A maior parte das ferramentas da marcenaria, por exemplo, elas são leves e são muito simples, né? Até porque hoje em dia a gente tem as madeireiras que viram uma forma de prestar um serviço diferenciado, que é entregar essas marcenarias e esses móveis planejados menores, a madeira já cortada, né, já com recorte pronto, onde o marceneiro simplesmente leva, transporta muito mais fácil para a sua marcenaria aquele painel já nos pedaços adequados ao projeto do seu cliente, certo? Então, reduz os custos relativos à aquisição de máquinas das pequenas marcenarias e dos profissionais liberais de menor porte. Devo salientar a vocês que essas madeireiras elas cobram por esse serviço, tá? Cada corte, cada tipo de corte tem um valor. Em nosso material, a gente trabalha com dois grupos básicos de ferramentas. Nós temos as ferramentas de corte, que como exemplo aqui eu vou ter a esquadrejadeira, a seccionadora, a serra tico-tico, a serra circular, certo? E também vou ter as máquinas de aplainar e lavrar, certo? Que essas máquinas são para nivelar, bordar e até mesmo fazer ornamentos, tá ok? Criar ornamentos na madeira. Eu vou passar para vocês, certo? Um material, um pedaço desse material, certo? Do curso de marcenaria em nível básico, onde a gente vai conhecer melhor, através desses vídeos, um pouquinho das ferramentas manuais, elétricas, portáteis e estacionárias, tá bom?